O fantasma do terrorismo voltou a assombrar os Estados Unidos nesta segunda-feira. Um atentado na Maratona de Boston, uma das mais antigas e tradicionais do mundo, deixou 2 mortos e mais de 100 feridos. O presidente americano Barack Obama prometeu punir os culpados. As investigações serão conduzidas pelo FBI. A primeira explosão ocorreu 2 horas depois da chegada dos vencedores, quando muitos corredores amadores ainda estavam cruzando a linha de chegada. Houve pânico e logo depois foi registrada a segunda explosão perto do local da primeira. Um dos corredores disse ter visto vários feridos em estado grave, alguns amputados. Mais de 26 mil atletas profissionais e amadores de 96 países estavam inscritos, entre eles 131 brasileiros. O Itamaraty disse que não tem nenhuma notícia de brasileiros entre os feridos. A maratona acontece todos os anos para celebrar um feriado patriótico em Boston, quando é comemorada uma revolta contra a metrópole britânica na época em que os Estados Unidos ainda eram apenas uma colônia. A Casa Branca e o FBI consideram as explosões atos terroristas e já foram iniciadas investigações para saber se os ataques foram coordenados por um grupo doméstico ou internacional. O presidente Barack Obama disse que toda a ajuda foi oferecida às autoridades locais de Boston e prometeu achar e punir os culpados. We will find out who did this and we will hold them accountable. E uma terceira morte acaba de ser confirmada pela polícia local entre as vítimas das explosões. Os brasileiros que correram a Maratona de Boston contam como foram as explosões. Eles dizem quais foram as reações que tiveram, falam do medo que tomou conta do país. Eu estava a 500 metros do local onde houve a explosão. Eu ouvi a explosão e algumas pessoas correndo, mas não tinha ideia do que seria. Não sabia o que estava acontecendo. Naquele tumulto todo, jamais iria imaginar que fosse uma explosão. A polícia já isolou a área toda, a ambulância para todo lado, e nós ficamos lá umas 3 horas isolados nessa região que a polícia não deixava a gente sair. A vítima são todos nós participantes, né? E eu não tenho nenhuma ideia da motivação de uma pessoa ser tão agressiva com pessoas inocentes, né? Eu estava ali a uns 200 metros do local, retirando as medalhas e pegando água na zona de transição ali. Eu vi uma explosão muito forte e aí depois de uns 10 segundos uma segunda explosão também muito forte. Começou um corre-corre muito grande de ambulâncias, bombeiro, polícia, e aí você começa a perceber que o negócio tinha sido sério. A gente se sente um pouco como os americanos, que é uma insegurança generalizada. Não há ninguém agora aqui nos Estados Unidos que se sinta 100% seguro. Vi pessoas chorando, se abraçando, assustadas mesmo, né, dentro do metrô. Eu moro em Belo Horizonte, eu vim aqui só para correr a maratona. Em nota, a presidente Dilma Rousseff lamentou os atentados de hoje em Boston. Dilma manifestou seu repúdio ao que classificou como um ato insano de violência. E além de enviar a sua solidariedade em nome de todos os brasileiros, às vítimas e às suas famílias. Agora nós vamos a Nova York falar ao vivo com o Guga Chakra, que é comentarista de política internacional do jornal Estado de São Paulo. Guga, eu imagino que tem aumentado a segurança aí depois disso, em cidades como Nova York e outras cidades importantes americanas, depois desse atentado em Boston. Olha, Mariana, aumentou a segurança em todas as grandes cidades americanas, em Nova York, em Washington, em Los Angeles, em Detroit, em Seattle e, claro, em Boston. Em Boston, a área da região da Copley Square, que é muito central, uma área turística ali de Boston, tem uma rua importante ali ao lado, a Newbury Street, não é muito distante do estádio de beisebol do Red Sox e do principal parque da cidade, que é o Boston Common e o Public Garden. Em Nova York, houve um reforço nos hotéis e também nas áreas que tradicionalmente sempre são possíveis alvos de atentado, como a Brooklyn Bridge ou Times Square, que quase foi alvo de atentado em 2010, quando foi parada uma van com explosivos. Em Los Angeles também reforçaram a segurança em escolas, porque ainda era mais cedo, a Califórnia tem um fuso horário
de 3 horas a menos do que Boston, então, nas escolas, em prédios públicos em Los Angeles e ao redor do país, nos aviões, nos aeroportos, porque sempre existe o temor de que possam haver atentados envolvendo os aviões dos Estados Unidos por causa do 11 de setembro. Esse reforço na segurança, Mariana, sempre acontece depois de tentativas de atentado. Vai lembrar que depois do 11 de setembro nenhum atentado havia sido bem sucedido nos Estados Unidos, mas houve tentativas. Houve em Detroit, quando um nigeriano tentou explodir o avião que vinha da Holanda para Detroit. Posteriormente tivemos aqui no Times Square, entre outras, em Fort Hood, no Texas, que daí foi com uma arma. Mas sempre que acontecem esses episódios, existe um temor de que possam ocorrer outros atentados, levando em conta que no próprio 11 de setembro houve o primeiro avião que chocou, um segundo avião, posteriormente um terceiro contra o Pentágono e um quarto acabou caindo na Pensilvânia. Esse temor existe e a segurança hoje nos Estados Unidos aumentou bastante, mas em especial em Boston e em Washington, que é a capital dos Estados Unidos. E enquanto não encontrarem o responsável ou os responsáveis por esse atentado em Boston, quer dizer, essa sensação de insegurança deve continuar, né? Porque ainda não se sabe quem é o responsável por esse atentado. E a gente já pode dizer que esse é um desafio para esse segundo mandato do Obama? Mariana, o Obama começou esse mandato pensando em política doméstica, pensando na questão da imigração, na restrição à venda de armamentos, e agora, como será o restante do mandato, depende em parte do que foi esse atentado, se é um atentado doméstico ou um atentado de alguma organização internacional. Se foi um atentado doméstico, similar ao de Oklahoma, que deixou centenas de mortos, certamente a política do Obama em relação a armas e imigração continuará sendo uma prioridade, mas os Estados Unidos vai começar a estudar o que passa nesse país, como ocorreu depois de Oklahoma ou depois de Waco, no Texas, por que acontece essa violência de americanos contra americanos, independentemente da motivação do que seria o atentado. E claro que vai ser equiparado também aos ataques como os massacres em Newtown ou em Aurora, no Colorado. Se foi uma organização internacional que cometeu o ataque, a administração do Obama vai passar a se preocupar mais com segurança internacional. Eles têm as ações com drones no Iêmen, na Somália e no Paquistão, e se foi uma organização terrorista baseada nesses lugares, ou no norte da África, onde a Al-Qaeda tem crescido muito, talvez o presidente passe o foco para a segurança internacional. Mas os Estados Unidos já tinham uma preocupação grande com a Al-Qaeda na Península Arábica, no Iêmen, por causa da tentativa do atentado em Detroit em 2009 e também por onde foi o Anwar al-Awlaki, que era um dos líderes da Al-Qaeda posteriormente. Mas depende. Será que foi atentado doméstico? Será que foi atentado internacional? É melhor não especular nesse momento, esperar as investigações para saber quem foi. A gente não pode esquecer que um atentado muito parecido com esse, Mariana, em Atlanta, durante as Olimpíadas de 96, demorou mais de um ano para descobrirem quem foi, e o primeiro suspeito, na verdade, era o verdadeiro herói, que foi quem descobriu a bomba que poderia ter matado mais gente se ele não tivesse falado. Como Atlanta, dessa vez talvez demore um pouco, sempre é bom esperar, sempre é bom ver exatamente o que aconteceu nesses atentados, sem acusar nenhuma organização antes da hora. Claro, até porque todas as possibilidades estão mesmo em aberto até que sejam concluídas essas investigações, né, que acabaram de se iniciar. Obrigada, Guga.